E temos o Evangelho, né, em que Jesus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 2 até 26, né? Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Sempre assim, né? Querendo criar ciladas para Jesus. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Sim, havia no Antigo Testamento isso, né? Jesus então disse, né? Foi por causa da dureza do vosso coração, ou seja, por causa do pecado, né, que Moisés nos prescreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, olha que importante, aí Jesus volta lá na origem, no princípio, no começo da criação, né? No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Engraçado que Jesus repete o que está lá no Gênesis 2, 23, 24. O homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher e sereis uma só carne. E aí Jesus acrescenta, assim já não são dois, mas uma só carne. Olha que interessante. Não, vocês não são mais dois agora, duas vidas independentes. Não, vocês são uma só carne. Forte, né? E aí ele diz assim, já nos dois, portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, é o que a igreja chama de indissolubilidade do matrimônio. Se o matrimônio foi válido, ele não pode ser extinto. Agora, a igreja, né, analisando todas essas questões com a sua sabedoria e assistência do Espírito Santo, a igreja também entendeu que tem um casamento que não é válido, né? O Código de Direito Canônico traz 19 razões pelas quais a igreja pode dizer que um casamento não aconteceu, ou seja, Deus não uniu. Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu, mas às vezes Deus não uniu. Quando é que Deus não uniu? Muitas, são 3 tipos de razões. O primeiro deles são os chamados erros de consentimento, né? O que é o erro de consentimento? Aquele sim que o casal tem que dizer 3 vezes no altar. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade? Ninguém aqui está casando na marra, por medo, chantageado, não sei, quer casar só para ficar livre do pai e da mãe, ou quer casar porque está ameaçado, às vezes, entende? Quer casar porque é melhor casar com ele mesmo do que ficar aqui solteira, né? Opa! Às vezes a pessoa, no fundo, não quer casar. Aquele sim tem que ser um sim muito profundo. Aí chega mais tarde e se arrepende. Nossa, eu não devia ter casado, porque eu casei forçado, eu casei ameaçado, eu casei sem querer, eu casei só porque eu estava grávida. Aí o tribunal da igreja vai dizer, seu casamento não valeu. Você não está casada diante de Deus, porque o seu consentimento não foi pleno. É por isso que o tribunal da igreja, quando vai analisar esses casos, faz uma análise profunda da questão, chama pessoas para ouvir, 3 juízes dão a sentença se, né, é um casamento nulo ou não. Então, se o casamento foi válido, ninguém pode separar, nem o Papa. Não separe o homem que Deus uniu. Só que, às vezes, o casamento não vai unir. Isso está no Código de Direito Canônico, aprovado pelo Papa São João Paulo II, que era um Papa muito firme nessas questões, né? Bom, e aí Jesus continua, né? Já não são dois. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, comete adultério. Bom, o Código de Direito Canônico diz que a igreja aceita alguns casos de separação
né? Sem que os dois possam casar de novo. Quando acontece um caso, por exemplo, o casal estão num conflito tremendo, onde um já está fazendo muito mal para o outro. Então a igreja aceita uma separação física, né? Ou seja, eles separam fisicamente para um não matar o outro, aí não, né, prejudicar a vida do outro, mas não autoriza que cada um deles se case com outra pessoa. Aí é que seria o caso de adultério, ou a segunda união, né? A menos que o primeiro casamento tenha sido declarado nulo pela igreja. Por isso que a igreja diz que a pessoa em segunda união não pode receber os sacramentos. Isso o Papa João Paulo II deixou claro naquele documento sobre a família, familiares, consórcio, e o catecismo da igreja também deixa claro sobre a questão da segunda união, né? Não quer dizer que os casais de segunda união estão excomungados da igreja, nada disso. O Papa João Paulo II fala o casal de segunda união, né? Se divorciou, casou com outro, sem o sacramento do matrimônio, ele não pode receber os sacramentos, confissão e Eucaristia, mas ele pode participar da Santa Missa, ele pode participar das coisas da igreja. Inclusive, o Papa diz para pedir a Deus a graça de acertar a sua situação. Quantos casais de segunda união que entraram no tribunal da igreja conseguiram a declaração de nulidade do primeiro casamento, puderam casar direitinho, recebendo o sacramento do matrimônio. Então, é isso que cada casal de segunda união, católico, que está na igreja, e que você não pode confessar, não pode comungar, procure saber se o primeiro casamento seu não foi nulo, né? Entende? De repente, pode ter sido. Então, aí, se foi nulo, você volta ao estado de solteiro, aí você pode casar e regularizar a sua situação. Entendeu? Bom, então Jesus continua aqui, né? Depois disso, né? Traziam crianças para que Jesus as trouxesse. Mas os discípulos os repreendiam, não deixavam as crianças chegar até Jesus. Aí Jesus, né, se aborreceu e disse: deixar de ir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, a pureza da criança, a humildade da criança, a fé da criança. A criança tem fé nos pais, né? A criança se abandona na mão do pai. A criança não quer saber o que ela vai comer amanhã, se vai ter roupa para ela vestir ou não, se vai ter como pagar a escola dela. Ela não quer nem saber, ela deixa para o pai, deixa para a mãe. Ela quer mais é brincar. Essa confiança nos pais. E Deus quer que a gente tenha nele, né? Deus cuida de mim. Deus é bom pai. Não vai me desamparar. O sol nasce para todos. Então, ser como a criança, pura, humilde, né? Não discrimina ninguém. E a criança confia em Deus, né? E aí, Jesus então abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Olha que bonito, né? Bom, por que o Evangelho traz, junto com o problema do casamento, traz as crianças? Porque as crianças vêm do casamento, vêm os filhos. Então, o que a igreja quer dizer aqui? Os pais têm que cuidar bem dos filhos. Os filhos, o catecismo diz, são o dom mais excelente do matrimônio. O dom mais excelente do matrimônio não é o casal poder comprar um carro novo, uma casa nova, viajar. Não, o dom mais excelente do matrimônio, diz o catecismo, são os filhos. Porque os filhos, meus irmãos, nunca vão acabar. É uma vida imortal. É uma vida que vai um dia habitar o céu, se a gente educar direitinho na fé do Cristo da igreja, né? Você sabe que no céu não nasce criança, né? Jesus, um dia perguntaram para Jesus, né, aquela mulher que casou com 7 maridos e os 7 morreram, os fariseus perguntaram para Jesus com quem que ela vai viver lá no céu, se ela teve 7 maridos, ele falou, nenhum deles. No céu não tem mais casamento, ou seja, no céu não nasce criança. Então, quem é que vai habitar o céu? São os nossos filhos. Olha que bonito isso. Os filhos de Deus que vão habitar o céu são nascidos na terra.
Olha a responsabilidade nossa de pais, né? Então é isso que a igreja quer mostrar também aqui. Ele fala da responsabilidade de marido e mulher no casamento, mas fala também da responsabilidade de marido e mulher aqui com relação, né, à educação dos filhos. Eu escrevi um livro sobre a educação dos filhos, né? Educar pela conquista e pela fé. Como é que se educa um filho para Deus? Pela primeira conquista e depois pela fé.